Prosseguindo o nosso conceitual moscas cigarras, parte 3, aproveitando aqui as informações que obtive no livro que já consulto há muito tempo, da Biblioteca da Natureza Life, Os Insetos, ok? Escrito pelo renomado entomologista americano Peter Farbe, que escreveu, dentre estes outros livros, ok? Nós temos aqui na parte do setor aqui dos insetos, página 74 e 75, 17 anos de trevas, que vem a ser o tempo que leva, ou o tempo estimado que leva para que a cigarra, não esta espécie verde, mas a cigarra Magic Cicada sept tendecim, que seria um inseto americano, uma cigarra preta com as asas em tom cor de abóbora, muito conhecida nos Estados Unidos, e ela tem, em média, no seu tempo que fica dentro do solo, em fase de ninfa, crescendo, até chegar à fase de crisálida, que seria esta fase aqui, em que o inseto sai da terra, após 17 anos, sobe aos troncos de árvore, galhos, e sai dessa crisálida, dessa casca, vai ficar 24 horas fazendo a sua última transformação, que seria o alongamento de asas, endurecimento da mesma, mudança de cor. Aí sim, iria para o seu voo, ok? Seu voo de acasalamento, e em alguns dias existiria uma grande quantidade de cigarras mortas, porque essa espécie, além de durar muito tempo para chegar à vida adulta, tem muito pouco tempo de vida. E aqui na foto nós temos várias cascas de crisálidas no chão. Para se ter ideia, são milhões que acontece quando existe a eclosão. Um verdadeiro banquete para os peixes, mamíferos e répteis que se alimentam desta iguaria, deste inseto, ok? Vamos entender um pouco mais neste livro também o conceitual aqui da estrutura corporal da cigarra, ok? Como vocês podem ver aqui, como ele menciona de outros insetos também. Mas aqui nós temos o detalhe da câmara de ar que faz a cigarra cantar. Quem tiver interesse de procurar, este é um livro que deve ter para a venda, ou o assunto para quem gosta de estudar um pouco mais. Ok? Vamos detalhando mais um pouco este inseto tão curioso que vem a ser as cigarras. Aqui sobre a mesa nós temos alguns padrões de asas de cigarra coletadas na natureza. A maior fonte de consulta que nós temos é a nossa própria natureza, e como dispomos dela, e muitos às vezes passam despercebido por achar um inseto em alguma pescaria já lá deposto da sua vida, né? Já morto, poderia aproveitar para coletar o mesmo e retirar ou observar detalhes que só em mãos teríamos esta oportunidade de ver o real tamanho de uma asa, de uma cigarra, seus detalhes corporais, estrutura da mesma, né? De como se compõe a asa, para assim fazer um shape muito próximo, como também podemos identificar aqui diferentes tamanhos de suas características, né? De espécie para espécie, né? De sua asa externa e interna, ok? Esta aqui seria a asa externa e esta aqui seria a asa interna. Então nós temos aqui dois pares de asas, sendo a asa externa e interna, e nós vamos entender aqui um pequeno detalhe que eu observo em muitas moscas cigarras. A asa
da cigarra, ela tem essa estrutura mais reforçada na borda de ataque e a sua borda de fuga, ou observando-se como se fosse uma asa de um avião, né? A asa do avião, a parte da borda de ataque, ela ataca o ar, ela enfrenta o ar aqui, então ela tem que ser mais resistente. E a borda de fuga, mais reta, para escapar o ar com mais facilidade. Como um inseto é um inseto que faz o voo, faz uso do voo, a asa da cigarra, ela funciona desta forma aqui. Se eu puder aqui posicionar para vocês entenderem. É este sentido aqui. A borda de ataque para baixo em relação às patas aqui. E a borda de fuga ficando aqui na parte superior. Ok? Muitos atadores aí, eu já observei, atam com a cigarra neste sentido aqui, fazendo com que a borda de ataque fique para cima do abdômen, o que vai causar o seguinte despropósito. Observem, quando a mesma abrir a sua asa, olha a condição que ela vai encontrar. A sua borda de ataque para as costas, enquanto a borda de ataque tem que estar nesta condição aqui, frontal ao vento, ok? Para se manter sustentada. Isto é uma lei aerodinâmica que nós precisamos observar, de forma que a asa se posiciona desta forma aqui, ó, ok? Quando gira, quando ela abre as asas, a sua borda de ataque enfrenta o vento na posição correta. Quando o atado ele é atrativo, não é um atado preocupado com detalhes, como foi este aqui, que eu me preocupei com os detalhes de mais riqueza, apesar de ser uma mosca muito simples de se fazer, ok? Desta cigarra, ela segue o tamanho da dimensão da asa deste inseto aqui. Olha aqui, mesmo tamanho, para que vocês possam ver que dados coletados têm uma finalidade, não existe à toa, tem um porquê. A espécie desta cigarra é diferente desta cigarra, ok? Muito bem. Essas coletas podem ser feitas, e foram feitas muitas vezes, em passeios em parques, volta do trabalho, quando praticando algum esporte ou em alguma pescaria. Eu sempre procuro reservar um tempo para esta observação e coleta de materiais de insetos mortos. Jamais pego os vivos. Eu procuro achar algum que já está morto e desta forma eu consigo agregar os meus apanhados. Para vocês terem só uma noção do que eu estou falando, aqui existe só um pequeno volume de material dentre corpos de variadas espécies, né? Que eu procuro assim coletar e catalogar com o passar do tempo. Aqui, asas de besouros, para quem nunca viu uma asa de besouro aberta, esta é a asa de besouro chifrudo, um besouro de mais ou menos 5 a 6 centímetros, uma asa bem grandiosa aqui para sustentar essa estrutura corporal. Como também de outros insetos que nós falaremos em outros vídeos, que seriam as zigopteras, as donzelinhas, né? As suas asas diminutas e em espécies maiores e menores, porque as pessoas pensam que só existe uma espécie em um tamanho, como também dos gafanhotos, que aqui temos os pares de asas. Isso são todas asas verdadeiras dos insetos, ok? E também de libélulas de variadas espécies, tamanhos. Então, quando eu procuro atar a minha mosca realística, eu procuro me atentar. Aqui, uma das poucas mayfly que eu consegui aqui em Teresópolis. Existe aqui essa mayfly coletada. Ela aqui de cima, não sei a espécie, mas temos aqui também bastante insetos aquáticos. Aqui de mariposas
detalhes da mariposa. Eu tenho essa mariposa aqui, amarela e marrom, atada, baseada no inseto vivo. Então, assim nós vamos agregando conceitos e valores. Aplicando, então, todo o nosso empenho de coleta desses materiais, sejam eles procurados ser encontrados na natureza, né, como é o caso aqui, dessas asas aqui que foram coletadas, como também impressos em escala, disponíveis aí na internet, não é? Ou outra forma qualquer que você possa, uma pessoa que conheça bem a forma de desenhar, também não é difícil fazer uma asa dessa até com a mão, né? Então tem N maneiras de você chegar a uma matriz, e com essa matriz de shape de asas, sejam elas asas externas, primárias ou secundárias, primárias e secundárias, né? Externas e internas, tá? Vocês podem criar então as suas pinças para queimar asas. Aqui eu tenho pinças que foram feitas há muitos anos, já foi explicada, e vocês vejam que está baseada num shape muito próximo do real. No caso, existem várias espécies de cigarras. Para se ter todos os shapes de asa seria impossível. A gente faz algumas, né? As que mais caracterizam o inseto, tá ok? De forma aqui que eu tenho tanto a asa externa, ou a asa principal, como também a asa secundária, né? Essa aqui seria o shape de uma asa secundária, ok? Não dá para se perceber bem, mas é mais ou menos baseada em cima deste contexto, ou seja, essa seria a asa inicial e essa secundária. Podemos com isso fazer asas de cigarras abertas, como também utilizar duas dessas para fazer uma asa de borboleta, ou inverter e você ter aí um shape de uma borboleta. Então tudo se pode trabalhar, combinar um padrão de shape de asa com outro, ganhando aí um shape de uma borboleta, tá? Ou de uma mariposa, se assim colocar, ou se der um corte aqui, tá? Então nós temos aqui N maneiras de combinar. O material em si que eu usei aqui é um material de fácil acesso, né? São chapas fixas através de um ribite. Podemos usar para isso chapas de metal, chapas de transformador, serras de aço que a gente destempera e utiliza, né, para fazer o shape de asas. Vocês podem ver que aqui poderia se cortar facilmente aqui uma pinça para asas de uma cigarra de porte pequeno, tanto da asa menor quanto da asa maior. Eu já expliquei isso, mas é sempre bom reforçar. E como nós podemos aplicar então esses materiais que venham ser usados nas pinças para queimar asas? Vamos entender isso melhor. Bem, como é que nós vamos então utilizar as nossas pinças para queimar asas com o shape, no caso das cigarras, né? Eu tenho N materiais que eu posso me utilizar para essas asas mais realísticas ou semi-realísticas, tá bom? Asas essas seguindo um padrão não purista, tá? Seguindo um padrão não purista, eu posso utilizar N materiais, como esses plásticos aqui, que envolve caixa de bombom, de chá e outras embalagens, como embalagem de biscoito, aproveitando essa solda que esse polímero me permite, né, por aderir bem ao calor, com solda de calor, ele se funde bem. Com essa parte aqui de solda, eu já fiz várias asas de formiga e de tanajuras, como também de cupim. Fica bem interessante, bem realista, tá? Essa parte amarela e marrom, onde não tem a escrita, também podemos aproveitar de forma que, juntando duas partes desse plástico aqui
e trazendo para o meio uma parte de um plástico que tem já uma coloração, como é o caso aqui, comprimindo no calor, nós enrugamos esse material e fundimos essas três folhas, gerando com isso um material bastante resistente, já com a coloração, e podemos então criar asas com esse material aqui, sem essas escritas aqui. Essa parte escrita nós descartamos, tá ok? Existem outros materiais como fitas de nylon, fitas de organza, também são bem aceitáveis de se modelar com este padrão de pinças para queimar asas. Com combinações também de materiais como essa folha holográfica e a intertela, combinadas juntas, também ficam bem interessantes para fazer alguns padrões de asas que nós precisamos ter esse reflexo. Para alguns padrões de insetos é bem interessante. Aqui também um outro padrão de intertela combinado com o plástico CPE. Combinado com o plástico CPE, ele também gera uma resistência mecânica interessante, mas mais para padrões realísticos que não vão ser utilizados para pesca. Outra combinação seria essa folha de material holográfico, tá? Combinado com esse material plástico que reveste a caixa do bombom, fazendo também esse sanduíche. Ele enruga, também traz aí, ó, um bom efeito e uma boa resistência mecânica, tá? Também é bastante legal. O celofane também enrugado, também aí, ó, traz o celofane, ele vem um plástico em várias cores. Nós conseguimos enrugar, ele também ganha uma resistência mecânica. Alguns translúcidos, olha aí, combinados plásticos translúcidos com brilho. O plástico CPE, como já citei, né? Alguns materiais como essa tela que é usada para a proteção de botões de rosa, de flores, né? De floricultura, também é bem interessante, também se consegue fazer asas. Alguns materiais como essas telas de nylon que eu me utilizei na parte interna da asa da minha cigarra realística para dar estrutura, também se pode utilizar. Algumas telas de nylon compostas com ou verniz ou cola de isopor também fica bastante interessante, fica leve, impermeável. Ou seja, existe N técnicas. O acetato, né? O acetato nós podemos fazer aqui sofrer aqui uma lixa fina, uma lixa 200, 220, bem fininha, de forma a criar aqui um opaco, e esse opaco aceita a pintura, como foi feito aqui, e aceita a textura na cigarra, na asa da cigarra, como de outro material, utilizando a ponta de uma agulha para fazer as ranhuras, fazer uma asa mais detalhada. E como é o caso aqui, ó, foi combinado aqui uma asa, no caso aqui uma asa de mayfly, né? Uma asa de mayfly, ela foi feita o desenho à mão da asa e foi feito depois essa sobreposição e dado o calor. Então esse material de tinta ficou por baixo, ele não sai, ele fica como se fosse um impresso. É uma técnica também para se fazer as asas da cigarra à mão, mas utilizando-se no final o cortador, tá bom? E como fazer então asas sem a utilização da nossa pinça de queimar asa? A outra metodologia que eu sugiro a vocês, para quem não tem a condição de fabricar as suas pinças para queimar asas de vários modelos, shapes, tamanhos, né, formatos, como queiram, seria utilizar uma matriz de papel cartão. Eu procuro usar embalagens de papel cartão reciclado para criar as minhas matrizes para N fins. No caso aqui, essa matriz que eu desenvolvi aqui, ela segue a determinação das asas que eu tenho aqui coletadas, tá? Elas estão no tamanho e escala exata da asa
cigarra aqui, tá? De forma que esta matriz aqui, sendo feita desta forma que eu apresento aqui a vocês, eu só preciso atar por este ponto aqui. Neste ponto aqui eu consigo ou fixar ou atar e ela já me fornece o shape da asa, ok? O que facilita bastante. Não impede que você faça só a asa de um lado e corte lado direito, lado esquerdo e aplique no inseto, como foi o caso aqui, né? Não é o caso. Mas para facilitar o trabalho do atador para moscas que vão ser utilizadas em pesca, quanto menos trabalho, melhor. Apesar de que essa aqui foi feita com asas separadas, ok? Mas poderia ter feito uma matriz de corte com asas assim, com esse shape aqui aberto, tá? Podemos fazer em escalas menores. E o detalhe aqui, para quem não entendeu o shape desta asa aqui, esta aqui é uma asa de reforço, ela não segue o shape da asa secundária ou asa interna da cigarra, por ser uma asa para anteparar a de fora. Esta mosca aqui, ela possui uma asa interna aqui, que é com esse shape aqui, a finalidade é simplesmente calçar esse material aqui, que é muito leve, muito frágil, não foi um material devidamente enrugado, tá? Eu usei um material não enrugado. Então é muito simples, você pega a sua matriz que você determinou, escolhe o material assim que você pretende cortar, né? Pega a sua caneta à prova d'água, risca e tira a sua matriz, corta e se obtém o seu par de asa aqui, de forma que ao atar basta se fixar aqui por essa extremidade e você já tem a asa triangular aí tão característica das cigarras. Creio que com isso vocês consigam desmistificar bastante sobre o atado de mosca. Mas eu só tenho esses materiais, esse tipo de asa para usar? Não. Eu lembrando a vocês que nós temos essas asas aqui que eu utilizei nesse padrão de cigarra aqui. Vamos então detalhar um pouco mais esses outros padrões de asas aqui. E finalizando então o nosso apanhado sobre padrões de tipos de asas e materiais que podemos utilizar em nossas cigarras e em outras moscas também, seguindo um padrão semipurista e purista, né, que vem a ser moscas com asas feitas de pelos e materiais sintéticos que geram menos turbulência ao ser arremessado, ok? E com isso evita o efeito twist ou o efeito de torção no nosso líder, tá? Atrapalhando muitas vezes aí o mosqueiro. Quem gosta de um padrão desse gênero aqui, geralmente deve usar um distorcedor, um micro distorcedor para evitar esse efeito, né? Mas quem não gosta e segue o padrão mais purista, tem materiais também. Os materiais que eu costumo utilizar aqui são fibras, como fibras EP, que são esses materiais aqui bastante interessantes, né? Ele já tem uma certa rugosidade, uma certa empena nas fibras. Fibras de nylon, tá? Fibras de nylon de cabelo sintético. Podem ser mixadas e devem com material de brilho, né? O Crystal Flash, o cabelo de anjo, qualquer outro material que seja aí reflexivo, tá? Isso para um material não muito purista. Para quem gosta de ser bem purista mesmo nas suas moscas, use então o pelo, o derré, o bucktail ou qualquer outra fibra natural que possa ter uma certa resistência, mixada então com algum brilho para maior atratividade, se assim queira, ou ainda podemos utilizar para as asas de nossas cigarras e outras moscas, esse material que são penas da pena de galo, né? Ou a pena de ganso, ou pena de pato, ou pena de peru, como queiram, materiais que são bem puristas, têm uma certa resistência e já tem, muitas vezes, essas aqui são penas de ganso, ela já tem um shape muito próximo
de uma asa de uma cigarra, né? Para quem se interessa por atados mais puristas, pode-se utilizar também as penas, com queimadores ou não, tá? Espero que com esse apanhado vocês tenham absorvido bastante informação e conteúdo para futuros atados aí.